Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia e para todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, tive lá a nota do ministro da Defesa, depois a nota do Círculo Militar, depois parecia que ia se desenvolver aí um movimento de tentar baixar a bola, aí só que o presidente Bolsonaro tocou fogo, né? E aí o senador Omar Aziz respondeu. Bom, e agora, Vera, que ponto estamos? Tem uma crise militar aí na praça? Pois é, Sardenberg, o presidente foi quem incitou as Forças Armadas a reagirem dessa maneira, a meu ver, muito desproporcional à fala do presidente da CPI, Omar Aziz. Bolsonaro viu nisso uma chance de voltar à carga contra a CPI. Ele estava acuado pelo caso Covaxin, pelo caso da Davatt, vinha em silêncio, se você observar em relação à CPI, num silêncio em relação às outras semanas em que ele atacou muito, agora estava calmo. Por quê? Por duas razões. Pelo medo de que o Luiz Miranda tenha gravado a conversa com ele, lá quando alertou dos problemas do contrato da Covaxin, e pela dificuldade de equacionar a situação com o líder Ricardo Barros, que é alguém que está no corner, está aí muito exposto na CPI, mas de quem Bolsonaro tem medo de prescindir para não ter problemas com o Centrão e, consequentemente, com o Arthur Lira. Então, ele vinha mais ou menos calado em relação à CPI. Mesmo o Flávio Bolsonaro não estava fazendo aquelas aparições estrepitosas, né, nos últimos dias. Mas a fala do Omar Aziz foi vista pelo Palácio como uma chance de voltar à carga contra a CPI. E aí ele usou o ministro Braga Neto para fazer isso. É muito significativo que as Forças Armadas, que empurraram o caso do Pazuello para baixo do tapete, daquela ida dele a um ato político, e que se calam diante de pelo menos 6 militares citados aí em tratativas bastante tenebrosas no Ministério da Saúde, tenham sido tão violentas nessa nota. É uma manifestação que não diz respeito só ao senador Omar Aziz, mas diz respeito a todo o Congresso. E em conversas com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o ministro Braga Neto faz 2 movimentos, de tentar contemporizar, mas de ameaçar que, se a CPI continuar nessa toada, eles podem subir ainda mais o tom. O que significaria subir mais o tom? As Forças Armadas não são um poder. Elas são um braço do Estado brasileiro, garantidor da nossa soberania. É esse o seu papel constitucional. Elas estão submetidas, subordinadas ao chefe do Executivo, mas elas não ombreiam com o Congresso como um poder à parte. Na nota, é isso que o general Braga Neto faz. Ele se porta como um representante do Executivo em contraposição ao Congresso. A reação do presidente do Congresso é muito tênue, é muito tíbia. Ele deveria ter sido muito mais incisivo em dizer que o Legislativo é um poder independente e que não pode estar sujeito a ameaças e admoestações por parte das Forças Armadas, mas ele não fez isso. Então, a gente tem aí um impasse institucional claro, a ponto de ter animado até os generais de pijama, por meio do Clube Militar, a subirem muito o tom em relação aos senadores da República. E aí, essa contemporizaçãozinha que o general Braga Neto fez é porque eles temem uma retaliação dos senadores, por exemplo, na sabatina e na votação do nome do André Mendonça para o Supremo. Então, você veja que a crise ela tem muitas camadas, Sardenberg. Ela pode escalar, a depender do que a CPI verificar de envolvimento desses militares da ativa ou da reserva, que estão ainda no Ministério ou que já estiveram, a coisa pode continuar muito quente nos próximos dias, com o presidente sempre desmesurado nas suas falas. E ele tem a malfadada live hoje, né? Hoje é quinta-feira, tem a live e esse assunto certamente estará lá. Sem dúvida. Então, Vera, o Clube Militar é um clube que reúne os militares da reserva, né?
Agora, a opinião deles, eles foram muito duros, né? Chamaram a CPI de... Como é que é mesmo? Desrespeitosos, chamaram de circo, né? Circo, disseram que a maior parte dos membros do Congresso não tem como explicar o seu patrimônio e que o Supremo Tribunal Federal envergonha o país porque impede investigações, etc. Bom, a questão é a seguinte, eles não têm poder nenhum porque são oficiais da reserva, é um clube, né? É um clube de generais de pijama. Mas a opinião lá deles reflete a opinião do pessoal da Ativa? Não refletia e não refletiu durante muito tempo ao longo da redemocratização, né, Sardenberg? A gente viu muito dissociados nos dias de aniversário do golpe militar, por exemplo, era comum que o clube militar tecesse loas ao que eles chamam de revolução gloriosa, etc. E os da Ativa, o Ministério da Defesa, que era ocupado por civis até nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma e tal, ficasse mais na deles, mais afastados de todo esse clamor político. Mas a politização agora é evidente e acaba misturando muito. Por quê? Porque você tem vários militares da Ativa, vários generais da Ativa com cargos civis no governo, o que sempre foi desaconselhado e agora com Eduardo Pazuello se mostrou muito deletério para as Forças Armadas. E você tem esse discurso de que o Bolsonaro pode ter seus problemas, mas ele evita uma corrupção, muito enfronhado nas Forças Armadas, a ponto de militares, aí sim da Ativa, em vários momentos ameaçarem que, a depender do que for o resultado da eleição, a gente pode ter um solavanco institucional. Então vai se criando um caldo de cultura tal que as Forças Armadas estão totalmente politizadas, o presidente pressiona sempre que possível o general Braga Neto e outros generais da Ativa que estão no seu governo a se posicionarem politicamente, e tudo isso vai construindo um clima para que as Forças Armadas afrontem o Congresso, afrontem o Supremo e, eventualmente, em 2022, venham a dar algum tipo de suporte de guarida para uma já manifestada intenção do presidente de não aceitar o resultado das urnas se não for ele o vencedor. Então, você veja o imbróglio que vai se criando à custa de doses diárias, semanais, mensais, anuais, de balbúrdia instituída pelo presidente nas instituições. Essas coisas são como infiltração de água em pilastras de prédio. Na hora pode parecer pequeno, pode parecer que não vai causar nenhum dano estrutural, mas no tempo, submetidas àquela água que vai pingando, que vai minando as estruturas, o concreto racha. E aí a gente está caminhando perigosamente para algo dessa natureza, Sardenberg, a meu ver, infelizmente. E ontem o presidente atacou o Supremo, né? O ministro Barroso também de maneira muito dura, mal educada e tal, né? E você veja como isso surge, Sardenberg, que é esse meu exemplo da infiltração. No domingo, do nada, surge uma postagem lá no Twitter do presidente, da qual a gente já falou, falando ali em pedofilia, em traficantes e em sexo com pessoas do mesmo gênero, como se essa terceira fosse um crime como as outras duas. Uma coisa aparentemente sem pé nem cabeça. Nos dias seguintes, se alimenta uma narrativa nessas redes delinquentes bolsonaristas, associando os ministros do Supremo a cada um desses fatores. E aí vem o presidente numa entrevista à Rádio Guaíba e o que ele diz? O ministro Barroso professa coisas que não estão na Bíblia. E o que isso tem a ver? Se ele eventualmente processasse, o que isso tem a ver com o seu papel de magistrado? Ele tem de honrar a Constituição e não a Bíblia. O que se diz de prerrogativa e de característica que um ministro do Supremo tem de ter é notório saber jurídico e não bíblico. Então o presidente vai misturando os conceitos de propósito para criar uma indisposição dessa sua base mais fanatizada com o Supremo. E aí vem os generais da reserva, esses de pijama, e reforçam esse estigma, reforçam essa narrativa. Tudo isso é muito grave e é muito preocupante. Precisou até que o ministro Luiz Fux, que tem sido muito tímido em manifestações institucionais, fizesse uma manifestação contra o presidente no caso desses ataques ao ministro Barroso. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até.
Obrigada, Sardenberg. Um ótimo jornal para vocês. Até Tchau, mais, Cássio. Obrigado, até mais. Intervalo. Já voltamos.